Estamos estudando possibilidades, inclusive, de estimular que empresas nacionais façam joint ventures com empresas chinesas, estou falando a China, porque a China é a que mais tem tecnologia, talvez seja a única detentora de algumas tecnologias de baterias que resolvam o problema do nosso sistema e nós queremos implementar a bateria o mais rápido possível no sistema para que a gente possa avançar literalmente no armazenamento do sol, no armazenamento do vento e possa também estabilizar o nosso sistema e evitar colapso e insegurança energética. A margem equatorial, todos conhecem a minha posição e a do presidente Lula, viu, o Passarinho? Todos conhecem a minha posição do presidente Lula. A margem, conhecer os potenciais minerais desse país, e o petróleo é um deles, é uma questão de direito do povo brasileiro. Explorá-los de forma sustentável também é um direito do povo brasileiro. E a questão do petróleo não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda. Enquanto o mundo demandar por essa fonte energética, o Brasil não pode deixar de produzir. Gera divisa para o Brasil, combate pobreza, combate renda. É muito bonito aplaudir a nossa Amazônia e o mundo inteiro querer que a gente fale apenas em sustentabilidade. Sustentabilidade também. Mas ali tem 30 milhões de brasileiros que moram debaixo daquelas copas de árvores. Então nós precisamos tirar aquele povo da miséria, da fome, da dificuldade. Então é natural que a gente explore as nossas riquezas de forma sustentável e gerando frutos sociais, para a gente construir o país que nós todos queremos. Então nós defendemos isso. Claro que nós não podemos. Eu acho que eu sou daqueles que defendo nem o passar a boiada, que não deu certo. Não deu certo passar a boiada, não conseguiu resolver o problema das cavidades. O Supremo barrou o decreto que foi feito. Não deu, nós estávamos partindo para o isolamento internacional do ponto de vista das nossas exportações, inclusive do agronegócio. Porque o diálogo é fundamental, é o equilíbrio. E também não sou a favor do extremismo ideológico de que não pode fazer nada. Não pode fazer nada, nós vamos voltar para a era da pedra. Então eu sou daqueles que defendem a moderação, o equilíbrio, a gente buscar. Nós estamos vivendo a transição energética, uma transição energética tem que ser justa, inclusiva e equilibrada. Quem defende a transição energética, por exemplo, eu já ouvi de extremistas ideológicos que a solar e a eólica resolve o problema do sistema, que não precisa mais nuclear, não precisa mais térmica a gás, não precisa mais térmica a óleo, não precisa mais carvão, precisa. Infelizmente, nós ainda precisamos dessas fontes energéticas. E nós precisamos considerar o custo da energia também para poder decidir quando nós vamos eliminar essas fontes. Nós não podemos pagar mais caro pela energia para poder ampliar uma matriz que já é 90% limpa e renovável. Nós já temos que nos orgulhar da nossa matriz elétrica do Brasil. Então nós não temos que enfiar mais custo no consumidor, muito pelo contrário. E aí eu quero em primeira mão dar uma notícia. O governo do presidente Lula está tão radicalizado e determinado a defender o povo brasileiro que nós vamos encaminhar essa casa uma medida provisória que limita a ampliação do custo da CDE. Não é mais admissível que a gente venha recepcionando custos tão altos em consequência de interesses que muitas vezes não são interesses do povo brasileiro. Então nós temos que limitar até onde nós vamos na CDE. Porque energia, além de ser fonte de vida, é também insumo fundamental para a indústria nacional, para o comércio, é insumo para a produção. Então nós não podemos deprimir a economia nacional em consequência de interesses que nem sempre são interesses da nação brasileira. Então nós temos que limitar o custo da CDE, nós vamos encaminhar isso, espero que essa comissão nos ajude a defender isso nessa casa, será encaminhada no mais tardar semana que vem, para poder a gente barrar um pouco aquilo que infelizmente a gente viu acontecendo nos últimos dias, que foi a aprovação
e respeitosamente, a imprensa chama de jabuti, eu chamo de emenda porque eu sou dessa casa, acho que isso é uma agressão, tenho dito isso na imprensa nacional, são emendas, mas que muitas vezes não atendem, não são convergentes com o interesse do setor elétrico, que demanda planejamento, que demanda a gente debruçar sobre isso, que demanda a gente discutir com profundidade, com bom senso para alcançar o nosso objetivo. Muito obrigado, ministro. Ministro, presidente, ele pediu que se faltasse alguma coisa, lembrasse da Agência Nacional de Mineração. Exato. Que ele faltou. Ministro, só mais um ponto que era importante citar. A estruturação das agências foi objeto também de uma aprovação da audiência pública aqui na comissão. A preocupação é muito grande, né? Porque a gente já sabe, principalmente a ANM, a ANP anunciou esses dias a possibilidade de não ter fiscalização nos postos, e isso nos preocupa muito, ministro. Não é objetivamente a questão da 1300, mas nós estamos tendo, no momento que a gente discute aí, o Congresso rechaçou a possibilidade de aumentar tributos, nós estamos tendo também uma evasão de quase 4 bi com a importação clandestina de nafta. Um campo aberto para o crime organizado. Então, essas importações, elas são autorizadas, alegando que é para a indústria química e está sendo utilizado para vender, para colocar em veículos da forma inadequada e dando um rombo aí de quase 4 bi ao orçamento brasileiro. Então, a agência precisa de ter, ministro, uma atuação muito importante nisso e tem toda a ligação. Acho que essa vitória de colocar o 30% do etanol, que é uma vocação nossa, do 15% do biodiesel, precisa de ter esses cuidados. E com a agência desestruturada nós não vamos conseguir. Então precisa da agência responder essa questão, porque ela que autoriza essas importações, então algo não cheira bem nessa questão. E a gente precisa também de fornecer para a agência, avançar nisso, talvez com uma regulamentação, porque a informação que chega para a gente, ministro, é que o B15 ele está funcionando só para alguns. Porque tem muita gente vendendo diesel sem B15 e pronto, e correndo risco pela falta de fiscalização. Então, tem sugestões que estão avançando. Eu queria que o corpo técnico do Ministério se debruçasse, junto com a Comissão de Minas e Energia, para dar solução a esses 2 pontos. E aí, se o senhor puder, só fazer um comentário para a gente, dentro do pedido do Joaquim, da questão da estruturação das agências, que é muito importante. Como sempre, o deputado Joaquim Passarinho contribui muito com a sua preocupação e a sua dedicação a esse tema, que é a estruturação das agências reguladoras. É importante a gente separar o que é a estruturação das agências reguladoras do que é o orçamento das agências reguladoras. A estruturação, na medida do possível e da força que nós tivemos para poder demonstrar a importância de fortalecer os seus quadros, nós fizemos. Aqui eu posso citar, por exemplo, a investidura de 40 aprovados no concurso público de 2023. Concurso para mais 222 servidores realizado e agora sendo chamados. 80 vagas de técnico do CNU para a ANM. O termo de acordo firmado em 3 de 23, que corrigiu as distorções salariais de até 60% da agência. A MP 1203 de 23 e a MP 1213 de 2024, que fortaleceu a estruturação da ANM. Agora, a questão orçamentária, eu volto à questão da justiça tributária. Nós temos 800 bilhões de desonerações nesse país. Nós sabemos que é plenamente possível se enfrentar esse tema do combate a desonerações que aconteceram, muitas delas, que deveriam ter e surtiram e foram importantes por um período.